Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer este vídeo em relação ao texto de Gênesis 1:26, devido a um comentário que repercutiu muito nas redes sociais, dizendo que existe uma probabilidade grande de que em Gênesis 1:26, quando ocorre a expressão façamos, mencionada por Deus, e que ele ali poderia estar falando sozinho. Mas será que isso de fato se sustenta diante do texto do hebraico? Antes de darmos continuidade neste vídeo, convido você a se inscrever no nosso canal, dar seu like, deixar seus comentários, compartilhar este vídeo que pode ser importante para a informação e o conhecimento de muitas pessoas. Bem, voltando então com foco ao assunto, temos o texto de Gênesis 1:26, que está aqui na Bíblia em hebraica, que é a Bíblia Stuttgartense. O texto em hebraico nos traz a seguinte leitura: Vayomer Elohim Naaser Adam Betzal Menu Kidemuteinu, que traduzido para o português e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Dentro desse texto, então, queremos destacar e dar ênfase sobre o verbo façamos. Este verbo façamos, ele é um verbo que ocorre dentro do texto em hebraico, no tempo chamado iktol, que é um aspecto imperfeito no caso, que possui várias nuances, no caso, que são retratadas por ele. Mas exclusivamente este verbo nesse texto é a forma que ele se encontra expressa pelo aspecto iktol, no caso, é a forma conhecida como o volitivo, cortativo no caso. O cortativo, no caso, que ocorre neste verbo, ele se encontra no local, na primeira pessoa do plural. Sendo assim, ainda mesmo retratando sobre isso, há os que afirmam que mesmo ele escorrendo, no caso na primeira pessoa do plural, tendo a sua forma ali, no caso no cortativo e ocorrendo no tempo iktol, mesmo assim ele tem como conotação descrever a respeito que Deus ali estava falando consigo mesmo. Mas será que isso de fato procede? Primeiramente, a ideia de que ele ali é uma forma singular é uma forma errada já de primeira mão mencionar. Eu fiz uma consulta em alguns documentos, como o Códice Alepo, Códice de Leningrado, Vulgata Latina, a Septuaginta e alguns Targums, onde no caso ocorre o verbo façamos. E em todas essas ocorrências, tanto no texto hebraico quanto nas testemunhas textuais, a referência é que o verbo, no caso, expressa ali uma forma plural, no caso, e não singular. Então aqui está uma primeira evidência de que aqueles que entendem diferente, no caso, estão acabando retratando e fazendo uma aplicação errada com que a forma deste verbo que ocorre nesse texto quer mencionar. E detalhe, este verbo, nesta forma, sua morfologia, no caso, que ocorre no cal, no tronco cal, na forma volitiva cortativa, no tempo do aspecto iktol, ele tem pelo menos 33 ocorrências dentro do corpo escriturístico do texto hebraico. Então tem pelo menos 33 ocorrências onde essa palavra ocorre nessa mesma forma. E todas elas descrevem uma forma, no caso, comunicativa entre mais de uma pessoa, no caso 2, 3 ou mais pessoas assim. Então esta é uma evidência que caracteriza, no caso, mostrando que a forma ali realmente é plural, visto que a ocorrência em outros textos paralelos, onde essa palavra, este verbo ocorre, também está na forma plural. Mas que para que nós possamos entender o que é o cortativo, se de fato ele expressa simplesmente uma ideia singular de alguém falando consigo mesmo, nós devemos retratar e fazer uma observância em alguns comentários de alguns linguistas e eruditos da língua hebraica. Como temos aqui em nossa mão a obra de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto,
que é, no caso, Fundamentos para a Exegese, o Manual da Sintaxe Hebraica. Na página 80, ele faz referência sobre o cortativo, e ele diz assim: o cortativo é o volitivo da primeira pessoa, ou seja, é singular ou plural. Pode expressar a manifestação da vontade da pessoa que fala ou um apelo a outras pessoas com quem ela se identifica ou se associa. Ou seja, se estiver na primeira pessoa, pode expressar a manifestação da vontade da pessoa que fala. Mas também no plural, ele faz a referência aqui, que pode ser um apelo de vontade de outras, pode ser um apelo à vontade de outras pessoas com quem ela se identifica ou se associa, ou seja, está comunicando com outra pessoa com quem ela se identifica ou está se dialogando, está associada dentro de um diálogo, dentro de um contexto. Então, a forma plural, no caso, segundo o Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, no caso, ele mostra claramente que a forma no plural do cortativo faz referência a um diálogo entre duas ou três ou mais pessoas. Então, isso é prova evidêntica no caso de que o cortativo no plural expressa um diálogo entre pessoas. A outra obra que eu tenho aqui é essa obra aqui, ó. É uma gramática intermediária, no caso, do hebraico bíblico, do Bruce Kewaltke e Connor, né? Uma gramática intermediária do hebraico bíblico, respeitada, de peso no meio acadêmico. E na página de número 573, eles fazem uma referência da seguinte forma sobre o cortativo, focando diretamente na parte do plural, que diz assim: finalmente, na primeira pessoa do plural, os locutores usualmente procuram investigar ou encorajar um ao outro para alguma ação. Exemplo: possamos. Veja que a ideia, segundo eles aqui, é de encorajar, procuram encorajar ou investigar um ao outro para alguma ação. Exemplo: possamos. E daí ele cita aqui 3 referências, que ocorrem porque em Gênesis 37 e 17, dizendo vamos adotando. Primeira pessoa, no caso, do plural, que é um cortativo aqui no caso. Sigamos outros deuses, Deuteronômio 13:3. E Salmos 2:3 também, rompamos as suas ataduras. Então, segundo Bruce Waltke e Connor, a ideia do cortativo na primeira pessoa do plural é um relacionamento entre mais de uma pessoa, 2 ou 3. No caso, então ali caracterizando que em Gênesis 1:26, Deus estava dialogando na eternidade com alguém ou com outras pessoas. Agora aqui eu quero fazer a referência. Aqui tem uma outra obra acadêmica, que é o primeiro volume, no caso, do interlinear, do Dr. Edson de Faria Francisco, no caso, onde tem 2 ocorrências. 2 das 30 e poucas ocorrências, onde ocorre esse verbo, no caso, referente, com a mesma morfologia, no caso, que é dizer... Êxodo 19:8, que diz assim: então responderam todo o povo junto e disseram tudo o que falou Yahweh cumpriremos. A palavra cumpriremos aqui em Êxodo 19:8 é a mesma morfologia que ocorre lá em Gênesis 1:26. Então, e outra ocorrência aqui em Êxodo 24:3, que diz assim: e foi Moisés e narrou ao povo todas as palavras de Yahweh e todos os decretos, e respondeu todo o povo em uma voz, e disseram todas as palavras que falou Yahweh faremos. Também no caso indica, no caso, plural, mais de uma pessoa. Sendo assim, o que temos de forma prática e evidente, segundo as obras acadêmicas, é que Deus estava dialogando com mais de uma pessoa no caso ali. Então, resumindo aqui, o que queremos retratar agora é que essa ideia que Deus falava sozinho, no caso, ela não tem sustentação dentro da sintaxe gramatical do texto. E, resumindo as minhas palavras, existe agora o cunho de interpretação teológica associada ao texto, no caso, que segundo o judaísmo ortodoxo, diz que Deus estava falando com sua corte celeste.
Já dentro do cristianismo há a ideia de que Deus estava conversando com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, um diálogo da Trindade na eternidade, em referência à criação do homem. Como eu sou pensativo mais para o lado do cristianismo, eu creio que Deus estava ali dialogando com o Filho e com o Espírito Santo. Então, em resumo, é isso. O que eu quero enfatizar piamente é que aqueles que entendem que Deus estava ali falando sozinho estão equivocados diante dessa abordagem, no caso gramatical, a partir de uma análise do texto hebraico. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, até o próximo vídeo.